tema do nosso vídeo hoje é: ouça, veja, ore, arrependa-se dos seus pecados, converta-se, ame a Deus, pois a vinda de Jesus está próxima. Jesus nunca disse que nossa vida como cristãos seria um mar de rosas, de tranquilidade, que para nós tudo seria facilidade, conforto e riquezas. Pelo contrário, estas foram suas palavras para nós. Tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Hoje multiplicam-se as religiões, havendo cerca de 10.000 delas, surgindo a cada dia 5 novas. Abundam as falsas doutrinas, como a da prosperidade, como a salvação através das próprias obras, com a perversão do verdadeiro sentido da caridade autêntica, uma forma de manifestação de amor transformada em moeda de troca, com a mentira de que o pecado e o inferno não existem, além daqueles que negam a existência de Deus e de outras que nada mais são do que diferentes apresentações do culto a Satanás. Tal como está escrito, vivemos uma época de aumento como nunca antes visto da iniquidade, do imediatismo, do apego aos bens materiais, do egoísmo, da deslealdade e da perversão dos valores morais de Deus. Pensamentos como o pluralismo religioso, afirmando não só a liberdade religiosa, mas a valorização de todas as religiões, como diferentes e válidos modos de relacionamento com Deus. Relativismo, afirmando que não existe verdade absoluta, nem valor moral absoluto, dependendo dos contextos histórico, cultural e social. Finalmente, o humanismo, onde tentando tirar Deus de cena, tudo se concentra no homem, num absoluto antropocentrismo, onde tudo se relaciona aos seus atributos e realizações. Estas são características da face sombria da atual realidade. A humanidade, em sua maioria, se opõe a Deus em obediência ao anjo maligno que a governa. Na atualidade, verifica-se o contrário do que diz a palavra de Deus, quando o homem vê para crer e não crê para ver, contrariando o que diz a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 11, verso 9. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mas também ela diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos capítulo 14, verso 3. Peço desculpas pela intensidade de ruído, de poluição sonora, pois está havendo uma obra de construção aqui ao lado, e não importa a hora
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos capítulo 14, verso 3. Não se conversa com Deus como um filho com seu pai, mas repetem-se rezas que, pelas suas vãs repetições, Deus não as escuta. Assim nos ensinou Jesus, dando-nos um modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, verso 9. Ou seja, ao iniciarmos nossa conversa respeitosa com o nosso Pai por Cristo Jesus, devemos honrá-lo e glorificá-lo. As pessoas não olham à sua volta com o espírito, mas apenas com os seus olhos naturais, e por isso não podem ver. E está escrito: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Isaías 42, verso 18. Elas não discernem os sinais dos tempos sobre os quais Jesus nos falou, e que deveriam ser motivo não de medo, desespero, mas de crença e alegria, pois seriam indicativos de que a redenção dos que creem em Jesus como único mediador entre Deus e os homens e único Salvador estaria próxima. Não se fala em arrependimento, em renúncia aos prazeres da carne, mas apenas na satisfação dos seus imediatos desejos. Ama-se os milagres de Deus, mas não ao Deus dos verdadeiros milagres. O pecado impera nos tempos atuais e os homens permanecem indiferentes ao que Deus nos diz. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 6, verso 5. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Assim está escrito: portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel capítulo 18, verso 30. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel capítulo 2, verso 12. Afastem-se do pecado, porque está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Não tem desculpa o homem tentando justificar a sua fraqueza diante das provas próprias desta breve passagem por este mundo, porque desconhece as Escrituras Sagradas, porque disse Deus na pessoa de Jesus Cristo:
Disse ainda Jesus em João capítulo 5, verso 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não são poucos os que dizem que não há Deus, porque Ele não os ouve. Muitos criticam e não creem nas Escrituras, mesmo jamais tendo lido uma só página dela, mas creem cegamente nos falsos mestres que lhes provocam coceira nos ouvidos, porque falam segundo suas paixões. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Também lemos em Mateus capítulo 7, verso 1: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, conforme João capítulo 16, verso 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, verso 1. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 3. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 9. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Tanto quanto arrependimento, é importante o perdão, uma expressão de amor cristão. E está escrito: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, verso 26. Assim deve ser o nosso procedimento. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 44. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos
porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João, capítulo 2, verso 12. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, verso 13. Não sejamos desatentos às palavras do nosso Criador, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, verso 12. Conforme Jesus nos preveniu, acautelem-se quanto aos falsos mestres, atentando para o que escreveu Paulo em sua carta aos Gálatas. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito. Gálatas capítulo 1, verso 8. Abandonem a idolatria, pois o tempo que nos resta é pouco. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ezequiel capítulo 14, verso 6. Que seja nosso proceder diante de Deus como o publicano sobre quem está escrito. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Sejamos prudentes, sem esquecermos a ousadia no falar, pois assim está escrito, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 11. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. Tende cuidado e temperança para refrear a língua, porque sobre ela está escrito: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago capítulo 3, verso 6. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21.
Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de pessoa mortal. Tiago capítulo 3, verso 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus vos aperfeiçoou em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus capítulo 13, verso 21. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. E acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, verso 15. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Jeremias capítulo 7, verso 8. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 24. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, verso 1. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 5. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Por isso, sendo necessário o derramamento de sangue humano inocente para pagamento da impagável pena pela culpa, pelo pecado, e não havendo um justo sequer nesse mundo, necessário foi que Deus, que nos amou de tal forma, que deu a vida do seu Filho unigênito, quem veio em carne, para livrar o homem da eterna segunda morte, sem deixar de punir o pecado, como sua perfeita justiça exige. E assim lemos em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem escolheu provocar a ira de Deus,
Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Ezequiel capítulo 36, verso 18. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas capítulo 16, verso 16. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, verso 13. É mandamento de Deus amá-lo mais que a tudo e a todos, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Eis o que está escrito em Marcos capítulo 12, verso 36. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos capítulo 12, verso 33. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Oro para que você tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver, que abra as portas do seu coração para Jesus, pois o tempo está correndo como nunca. Você percebeu? Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.